Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje nosso comentário no Pão Nosso é do capítulo 173 e o título é Como Testemunhar, baseado numa fala que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como testemunhar, Apolônio? Pois é. É todo dia, né? A testemunha é todo dia. Mas nesta passagem, Jesus já havia voltado, né, ao plano espiritual, e então ele deixa para os apóstolos a função de fazer a divulgação do seu evangelho, né? Ou seja, tudo aquilo que Jesus praticou, porque Jesus não escreveu nada, né, enquanto encarnado. E tudo aquilo que ele praticou enquanto ele esteve no planeta Terra. E é claro que para isso os apóstolos tinham que buscar o equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele deve ser em tudo que a gente faz, né? Em tudo que eles fariam. E então devemos buscar este equilíbrio também para que a gente possa testemunhar em tudo aquilo que a gente deve fazer. E, e esse testemunho, ela é no dia a dia nosso, né? É no nosso... Não tem hora marcada, não é às 6 da tarde, às 5 da tarde, ou, né? Ela é a todo instante, a todo momento que vai aparecendo as oportunidades que Deus nos dá para poder a gente testemunhar. Veja, Deus, ele nos criou simples e ignorantes, certo? Mas ele não criou a maldade. A maldade é uma criação do homem, certo? E aí foi por isso que Jesus veio ao planeta, né, para tentar eliminar todo este mal, né, que havia no mundo, né? E aí então o que acontece foi que por mais que Jesus praticou estes ensinamentos, ele não conseguiu concluir, ele não conseguiu fazer com que esta maldade tivesse sido eliminada do planeta. Então, ele busca cooperadores para fazer esta tarefa, né? Para fazer essa função. Veja, lá no começo foram os apóstolos, né? E hoje somos nós. Eu, Lívia, você aí que está assistindo, sei lá, todo mundo, né? Não existe um ser específico. Ah, é só a Polônia, é só a Lívia, é só o Ciro Euclides. Não, é todos nós que devemos buscar as oportunidades de atingir esta questão. E é claro que para isso a gente não podemos esquecer os exemplos, né? E sermos exemplos para aqueles que ainda não têm esta função muito bem definida. E é claro que para isso a gente precisa buscar a educação, buscar conhecimento, buscar esclarecimento, né, para que a gente chegue a este ponto. Jesus, na verdade, ele precisa da nossa colaboração, mas ele não precisa de nós. Nós é que precisamos do auxílio de Jesus, né? E mesmo ele não precisando de nós, ele ainda trabalha para o planeta. Ele ainda trabalha para que o planeta evolua e para que esta maldade se extingue aqui no planeta Terra, né? E Deus, ele sempre nos auxilia, e como auxiliou e como auxilia ainda Jesus nessa tarefa, nessa prática, mas ele nos auxilia toda vez que a gente quiser praticar o amor, toda vez que a gente quiser praticar esse evangelho, né? E
para que a gente seja auxiliares do Cristo, nós temos que, primeiramente, vencer a nós mesmos através da nossa reforma íntima. E isso demanda luta. Nós temos que lutar bastante contra nós mesmos, né? Então, demanda tempo, persistência, autoconhecimento, conhecimento para que a gente atinja todos esses objetivos. E isso não significa que nós vamos ser santos, né? Mas é necessário que a gente tenha boa vontade, porque a gente pode ter tudo isso aqui, ter conhecimento, ter autoconhecimento, ter tido a persistência, né? Mas se a gente não tiver boa vontade, a gente nada faz, né? E então, além de ter essa boa vontade, nós temos que ser persistente para que a gente esteja nas graças de Deus, né? E a partir disso, então, a gente vivenciar. Porque nós temos a experiência da vivência do passado. O passado só serve para isto, para nos trazer a experiência. Aquilo que já passou, já foi, não muda mais. É o hoje, daqui para frente, que a gente pode mudar alguma coisa, né? Bom, nomenclaturas, títulos, coisas materiais, poder, conta bancária, tudo isso só são títulos. Quando a gente morre, fica tudo aqui, né? O que a gente leva da vida quando a gente parte para o plano espiritual são as ações boas que a gente praticou em prol de Jesus. É isso, Lívia. O que você pode completar? Achei esse capítulo um grande apelo do Emmanuel, Sim, daquela assim, contamos com vocês. Um apelo da espiritualidade, porque afinal, eles, Emmanuel, os mentores, André Luiz, os que nos inspiram aí também no mundo espiritual, que nos apoiam aqui, eles também são cooperadores e Cristo também conta com eles, né? Aí aqui na sim, Terra, vertentes religiosas chamam muito, né, o Cristo de Salvador. Sim, igual você falou, ele é o Salvador, só que o que ele nos deixou é o caminho da salvação, né? É a prática do amor como ele demonstrou. É a luz interna de cada um, só cada um consegue acender. Então, exato. o que é mais que justo, né? Do tanto que a gente já estudou aí nos capítulos, né, de como funciona, né, a criação de Deus, não tem privilégio. Nós somos criados simples e ignorantes. A ausência da aplicação de lei de Deus gera o mal, como você falou. O mal não foi criado por Deus, é a falta da gente fazer o certo. E aí a gente abre espaço para essa maldade. Aqui na Terra, principalmente com as ilusões que vão nos consumindo, a gente é muito seduzido pelo mal, né? Porque a gente não é que seja mais fácil, é que é mais preguiçoso, né? Quando a gente se entrega ao nada, à preguiça, a gente abre espaço para essa desconexão com a lei divina. É Só que o verdade. mal causa muito mais problema, porque a gente está falando de plantio. Então, é muito mais difícil resistir e fazer o certo desde o começo. Mas repassando o que a Polônia falou agora por último. A espiritualidade não espera de nós uma santidade repentina. Claro que eles esperam que um dia nós nos tornemos anjos, assim como eles esperam se tornar anjos também. É a nossa destinação. Só que antes disso, tem toda uma caminhada. Considerando que nós já temos o conhecimento do Espiritismo, temos essas portas abertas para nós, a espiritualidade conta com a tal da boa vontade que a Polônia falou, aplicada no dia a dia, para que a gente faça valer o tanto de aprendizado que chega para a gente. Aí eu fiquei pensando em tantas pessoas que nós conhecemos, todo mundo conhece, não tem uma pessoa que não conheça alguma referência
de pessoa que passou por determinada situação dolorosa, de diversos tipos aí que podem ter, doença, situação familiar e tudo mais, e a pessoa, assim, foi uma guerreira, sabe? A forma como agiu é um exemplo pra gente. Todo mundo conhece alguém assim, em diversas circunstâncias que sejam. Aí, fiquei na reflexão, né? Será que em algumas das circunstâncias da vida, nós não podemos ser assim também? E primeiro, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, quando diante de situações desafiadoras da encarnação, nós optamos por agir diferente do padrãozão do mundo. Nós optamos por realmente sermos testemunhas do Cristo aqui. Quando tem uma situação de conflito entre duas pessoas e nós abrimos mão, aquele negócio assim, você quer ter paz ou você quer ter razão, né? E a gente abre mão do orgulho e do egoísmo e conseguimos nos manter firmes. Poxa, aquilo dissolve situações que poderiam ser desastrosas. A gente está indiretamente inspirando outras pessoas a agir da mesma forma. É esse tipo de testemunho que a espiritualidade espera da gente todo o tempo. Ninguém está falando que é fácil, mas, primeiro, os Sim, primeiros beneficiados somos nós mesmos, ao encarar as situações como realmente aprendizes do Evangelho e aos poucos galgando degraus para sermos chamados, né, depois de discípulos de Jesus de verdade, porque a gente precisa desse testemunho de quem já tem um pouco mais de condição para que a sociedade como um todo se transforme, né? Para que essa tal da salvação de Jesus seja aplicada na Terra, porque aí a gente vai fazendo ajudando nessa educação das criaturas, né? Que começa de fora para dentro, que começa com o exemplo que a gente pode dar. Então, que a gente consiga estar atento às sugestões dos nossos guias espirituais, porque sempre tem um sopro no ouvido, assim, né? Uma intuição do que fazer. É, às vezes a gente mete os pés pelas mãos, mas saber também que a gente pode recomeçar, que a gente pode pedir perdão pelo que a gente falou de forma indevida, né? A forma como a gente agiu, que de repente foi é, não consistente com o que a gente gostaria que fosse depois que a cabeça esfria. Então, que a gente possa fazer jus, sermos testemunhos do Cristo e termos a certeza de que uma vez que a gente abre a porta, a espiritualidade nos ajuda nessas situações de testemunho, nos ajudam a passar pelas situações que a gente tem que passar, às vezes que a gente mesmo planta, às vezes nessa vida, às vezes em vidas anteriores. A espiritualidade só pede um pouquinho de colaboração, não que seja fácil, mas que a gente possa se não, colocar à disposição. exato. É fácil, não é, mas está ao alcance de todos, né? Está ao alcance, está. Está ao alcance de todos. Então, é a gente aproveitar os momentos e as oportunidades que nós temos. Você entende? É, e fazer sempre a reflexão, né? Eu gosto muito de uma fala que é assim: o que eu vou fazer? Eu posso contar para minha mãe, para o meu pai? Isso é Se a muito legal. resposta é não, então não faça, sabe? Então não faça porque a coisa vai dar ruim. Isso porque a gente está falando de pais encarnados, né? Imagina se a gente colocar a Isso, espiritualidade na jogada, que está sempre olhando o que a gente está fazendo. Eles teriam exatamente. Aí a orgulho coisa de nós? é, exatamente. Você entende? Então, mas está ao alcance, né? Cada um de nós, e assim, não dá para a gente saber qual é a evolução de cada um. E o quanto a gente vai progredir no dia a dia. Mas o importante é começar. Com certeza, um passo de cada vez. Exato. E é isto. E é isso, Vamos ao. vamos. E nas nossas vibrações, a gente está dando passinhos também, auxiliando de alguma forma. Nós Com somos os certeza, primeiros a receber as vibrações e a gente levando um pouquinho da nossa energia para os outros também. Estamos fazendo a nossa parte aí como testemunhas do Cristo. com certeza, com Vamos lá, certeza. então, fechando os nossos olhos, respirando fundo, acalmando os nossos corpos físicos, mantendo a nossa conexão com o mundo espiritual nesse momento, para que possamos sentir essa paz inundando o nosso organismo, motivando as nossas células a trabalharem com carinho e boa vontade para o bom funcionamento do nosso organismo físico,
Também que essas energias invadam pensamentos e sentimentos para cuidar também das nossas emoções, do nosso psicológico. Claro que quanto melhor nós estivermos, mais nós conseguimos emanar vibrações positivas para os outros, para os nossos irmãos de humanidade. Que possamos mentalizar o nosso lar iluminado, para que a paz possa cada dia mais reinar nesse ambiente em que vivemos, em que nos relacionamos com as pessoas mais próximas, que esses queridos que convivem de perto com a gente possam também receber nos seus corações e mentes o nosso desejo de transformação passo a passo, de restabelecimento de suas saúdes, de, seus sentimentos, da mente também, que estejamos em um local de equilíbrio, onde possamos nos ajudar nessa família material que é uma grande alavanca para o nosso progresso, que possamos expandir essa mesma vibração que desejamos aos nossos queridos para aqueles com os quais convivemos durante o dia, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, na nossa vizinhança, que os lares possam ser abençoados, principalmente aqueles que não se encontram em harmonia, que não deixam a luz do Cristo entrar, que as nossas vibrações auxiliem a esses corações a se abrirem, buscando toda a reenergização que esses lares possam conseguir ter. Expandimos assim para toda a nossa cidade, para o nosso estado, até que o nosso Brasil querido seja coberto por essa luz, envolvendo além da população em geral necessitada, que os governantes, em todos os âmbitos e nos três poderes, possam receber essa luz, possam receber um despertamento para que escutem os seus mentores individuais e façam o melhor, de acordo com os cargos que estão sob responsabilidade deles. Que os governantes do mundo inteiro recebam também essas nossas vibrações para tomarem as melhores decisões no governo dos seus povos, em especial aqueles que ainda são países bélicos, que estão em conflitos desastrosos, que estão sob a fúria da natureza, passando por catástrofes desafiadoras também, ou então em miséria extrema, com provas tão difíceis na encarnação, que recebam as nossas energias, para que também tenham suas mentes e corações iluminados para tomarem boas decisões, e que as populações também desses países, que a população mundial possa receber essas nossas vibrações, que são direcionadas especialmente aos locais que existem qualquer coração em sofrimento, qualquer coração que esteja ou passando por desespero, falta de esperança de todo tipo, angústia, dor física, dor emocional, que as nossas energias possam levar alívio e que, da mesma forma que os encarnados, os desencarnados possam também receber esse alívio que nós desejamos com as vibrações, alívio da tristeza profunda, em formato de despertamento, para que possam enxergar e aceitar as energias e a ajuda daqueles que estão ao redor dispostos a recepcioná-los para novos aprendizados, para novas oportunidades. Que possamos vibrar especialmente por aqueles que se obstinam no mal, para que mudem suas resoluções a cada dia. Vibramos assim, de forma que a espiritualidade possa utilizar nossas energias onde for mais conveniente. E que nós possamos nos manter em paz, nos manter nessa sintonia, para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima semana. Graças a Deus e até a próxima. Abraço a todos.